Em dezembro de 2015, foi divulgada uma grande descoberta arqueológica, o sinete do rei Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Uma preciosa prova histórica da existência de dois personagens bíblicos, o rei Ezequias e seu pai, o rei Acaz, que é o personagem em questão no estudo de hoje. Acaz reinou em Judá por volta de 735 a.C. A descoberta foi feita pela Universidade Hebraica do Instituto de Jerusalém de Arqueologia, sob a direção da doutora Elat Mazar, durante escavações feitas ao pé da parede sul do Monte do Templo. Medindo 9,7 por 8,6 milímetros, a impressão oval foi impressa em uma bula macia e espessa, feita de argila, de 3 milímetros, medindo 13 por 12 milímetros. A impressão carrega uma inscrição em paleo-hebraico, o hebraico falado e escrito nos dias do profeta Isaías, pertencente a Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho. Quando prontos, esses documentos eram geralmente enrolados e amarrados com cordéis. Sobre a amarra, uma bolinha de argila era grudada e recebia a impressão do anel do oficial que produzira o documento. Além de comprovar a existência destes dois reis, o sinete fala um pouco mais. É possível ver nele o desenho de um sol com duas asas viradas para baixo e o símbolo egípcio que simboliza vida ou ressurreição. Mas o que dois símbolos pagãos estariam fazendo no sinete de um rei judeu? Um rei que adorava o único e verdadeiro Deus? O sol alado certamente é uma referência a Assur, deus assírio do sol. Essa era uma divindade cultuada não só na Assíria, mas por outros povos também, e os símbolos são muito parecidos. Veja essa representação em hieróglifo no Egito. Aqui, uma representação persa do deus Hormuz dentro do disco solar emplumado. E nesta imagem, o deus Assur da Assíria dentro do disco solar. O que temos aqui é uma evidência de como a nação de Judá estava envolvida com o paganismo. E o mais interessante, o paganismo de povos mencionados nas histórias desses reis. Neste vídeo, veremos como Acaz buscou auxílio da Síria para se proteger de Rezim, rei da Síria, e de Peca, rei de Israel. E veremos também o quanto Deus trabalhou para trazer seu amado filho Acaz e a nação de Judá de volta para os seus braços. O tema da lição de hoje é Quando nosso mundo desmorona. Fique conosco até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e de compartilhar com seus amigos. Entre em contato comigo também para receber um curso bíblico. Telefone e e-mail estão na descrição do vídeo. Então vamos lá, o primeiro tópico dessa lição é perigo vindo do norte. Então, para a gente analisar a situação aqui do povo de Judá e de Israel nos dias de Isaías, vamos dar uma analisada nesse mapa, dá uma olhada nesse mapa aí. Nos dias do profeta Isaías, o povo de Deus estava dividido em dois reinos, o reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Após a morte de Salomão, o reino de Israel sofreu essa divisão. No sul ficaram 3 tribos, Judá, Benjamim e Levi. Sua capital era Jerusalém. E no norte ficaram as demais tribos, com primazia para a tribo de Efraim. Sua capital era a Samaria. O conflito entre os dois povos durou por anos, mas com alguns intervalos de trégua. Tanto o reino do norte quanto o reino do sul passavam por problemas espirituais e também econômicos nos dias do profeta Isaías. E tanto no sul
quanto no norte, os profetas previam a ruína total caso não se convertessem de seus maus caminhos. Esses dois povos tinham um grande e poderoso inimigo, o reino da Assíria. Naqueles dias, já era dona de praticamente todo o mundo antigo. As revoltas eram constantes contra o reino da Síria. E é nesse quadro que iniciamos nossa história de hoje. Então vamos ao texto bíblico. Nos dias em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela, mas não conseguiram conquistá-la. Quando informaram a casa de Davi que a Síria estava aliada com Efraim, o coração de Acás e o coração de seu povo ficaram agitados, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Isaías 7, verso 1 e 2. Então é assim que começa o texto do profeta Isaías aqui no capítulo 7, que é o capítulo que a gente vai estudar hoje. Então, o que nós temos aqui na história? Nós temos o rei Acás, que era filho de Jotão. Jotão foi um bom rei, e Jotão foi o filho de Uzias, né, o rei do vídeo anterior. Nós estamos agora vivendo, na história aqui do profeta Isaías, no livro dele, nós estamos vivendo no reinado do rei Acás. Né? Então Acás era o rei de Judá, e Acás não governava muito bem a sua nação, tanto economicamente como espiritualmente. Né? O reino de Judá nessa época não estava muito bem fortalecido. E Acás era um rei muito idólatra. Né? Ele abandonou a Deus completamente. Ele chegou ao ponto de entregar os seus próprios filhos a Moloque. Né? Ele colocava Moloque, era uma divindade, né? A gente não tem muitos dados sobre a mitologia daqueles povos, né? Os dados são meio escassos, mas acredita-se que Moloque era uma divindade a quem eram oferecidos sacrifícios vivos, né? Sacrifícios humanos, né? na pessoa de crianças. E Moloque ele era construído, assim, era uma divindade construída de ferro, de metal, e era colocado na brasa. Então a brasa, né, dentro da estátua aquecia, né, deixava os braços da estátua assim, em brasa viva, né, pegando fogo. E aí o filho era levado e colocado sobre os braços da estátua, e ali a criancinha morria, né, a criancinha era sacrificada, era totalmente destruída ali pelo calor da estátua. Né. Então o rei Acás, ele chegou ao cúmulo de cometer esse tipo de ato, um ato totalmente abominável e detestado por Deus. É nessa história que nós vamos perceber a paciência que Deus tem com o ser humano. Porque embora Acás tenha cometido todos esses crimes terríveis, Deus amava Acás e queria trazê-lo de volta, né, a sã consciência, né, queria trazê-lo de volta para os seus braços. Deus não tinha prazer na perdição de Acás e não tinha prazer na perdição do seu povo. O trabalho do profeta Isaías era alertá-lo para que ele retornasse, para que ele se enchesse de fé novamente. E é por isso também que Deus deixa que as coisas aconteçam, que coisas terríveis aconteçam, para ver se as pessoas acordam. Né? É o que aconteceu aqui. Então Acás estava lá, não estava tranquilo no seu trono, porque o seu reinado já não ia bem. E eu já disse, a Síria naquela época governava o mundo todo, governava todo o planeta. Então o medo de todas as nações é que a Síria, de uma hora para outra, invadisse o seu reino e acabasse com o seu rei, colocasse um outro rei no lugar. Né? De certa forma ela estava ali, né? Ao redor de todas aquelas nações ali, provocando medo e pavor. Né? Os reis da Síria eram muito conhecidos por sua violência, né? Eles chegavam a furar, quando eles capturavam um rei inimigo, eles furavam os olhos daqueles reis. Né? Às vezes não matavam, mas furavam os olhos, vazavam os olhos dos reis. Então as nações tinham um medo muito grande do poder e da fúria da Síria. E o que vai acontecer agora ali dentro do território de Israel? O reino do norte, que é o reino de Israel,
vai buscar aliança com a Síria. Não confundir Síria com a Síria. É parecido, mas não é. Síria, sem o A, só Síria, né? Era um reino que estava ali também dentro do território da Assíria, né? Então ficava ali dentro daquele território. E essas nações procuravam medo de quebrar o domínio da Assíria. Então o que o rei de Israel fez? O rei de Israel se uniu com os sírios contra o rei de Judá, o rei Acás. O rei Acás ficou muito perturbado quando soube disso. Qual que era o interesse, né, do Reino do Norte? O Reino do Norte ele fez essa aliança para conquistar o Reino do Sul e aumentar o seu poder bélico. Né? A intenção dele, a intenção maluca, né, desvairada, era de agir contra o reino da Assíria, contra o Império Assírio. Isso era um ato de suicídio, né? Mas ele achava que ia conseguir e tentou isso. Tentou fazer isso. O rei Acás ele ficou apavoradíssimo, né, com a tentativa, quando soube de que a nação irmã, né, estava pronta a invadir o seu território. E ele achava que não teria condições nenhuma de vencer os seus oponentes, né, as duas nações juntas. Ele sabia, ele tinha noção de que ele não tinha esse poder bélico, não desfrutava disso aí. Ele queria continuar naquela vida boa dele lá, junto com adorando os deuses, né, fazendo aquilo que as nações vizinhas praticavam. Isso também ajudava na política da boa vizinhança, né, toda essa mistura de crenças, né? A religião era uma coisa muito importante para todos esses povos, aí, todas as nações. Então, quando você participava da religião da nação vizinha, de certa forma você criava laços, né? Nem sempre a prática desses atos de idolatria eram sinceros. Na verdade, o interesse era puramente político, né? Então, em nome da política, em nome do poder, em nome da ganância, né, pisava-se sobre a palavra de Deus, né, esquecia-se de Deus completamente. E era isso que o rei Acás fazia, né, um rei fraco, um rei totalmente fraco, fraco em todos os sentidos. E aí o que esse rei fraco faz? Né? Ele pensa e fala assim, já sei, vou buscar auxílio da Assíria. É isso que está escrito. Veja. Naquele tempo, o rei Acás mandou pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, segundo de Crônicas 28:16. Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Acás pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente ao rei da Assíria. Segundo de Reis 16, 7 e 8. Então, o ato de loucura de Acás só vai aumentando, né? Ele vai cometendo um ato de loucura atrás do outro, porque além de pedir ajuda para o seu inimigo, né, ele fez um laço, fez uma união ali, um acordo, uma aliança com o seu inimigo. Ele ainda pegou, né, além do dinheiro do palácio, ou seja, da sua própria riqueza, ele tirou do tesouro, ele mexeu na casa do tesouro do Senhor, né, o local onde eram trazidas todas as ofertas, onde eram levados os dízimos para os sacerdotes. Era um dinheiro sagrado, era um tesouro sagrado, ninguém podia tocar naquilo ali. E Acás pega do que não é seu, do que não lhe competia, e entrega nas mãos do rei pagão, pedindo o seu auxílio. Né? Não sei se vocês conseguirem enxergar o ato de loucura, isso tudo aí. E onde estava a confiança do rei Acás? Acás não confiava em Deus. Acás confiava no homem, no ser humano. Ele acreditava que uma nação superior poderia protegê-lo de outras nações, né? Se colocando totalmente, inteiramente nas mãos do inimigo. Então, vamos ao tópico seguinte. Tentativa de interceptação. Então agora Deus
ele entra na história para interceptar, né? E ele conversa com Isaías e diz o seguinte: então o Senhor disse a Isaías: vá agora com seu filho Sear-Jazub encontrar-se com Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Diga-lhe o seguinte: tenha cuidado e fique calmo. Não tenha medo, nem fique desanimado por causa desses 2 tocos de lenha fumegante, por causa do furor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias resolveram acabar com você, dizendo: vamos atacar e amedrontar o reino de Judá. Vamos conquistá-lo para nós e fazer reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. A capital de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Então o profeta Isaías entra, né, na história agora, ativamente. Deus envia a ele uma mensagem, ao rei Acás, uma mensagem, e uma mensagem, né, a princípio tem uns elementos estranhos nela. Né? O primeiro elemento estranho: Deus fala que Isaías deve levar o seu filho junto, Sear-Jezub. Por quê? Por que Deus manda que Isaías, por que Isaías não vai sozinho e leva o filho dele? Interessante que Isaías, ele era casado com uma profeta, né? Ele era profeta, casado com uma profetisa também. Não é mencionado nenhuma profecia dela, mas certamente ela tinha também um papel importante a desempenhar naqueles dias. Ela não era profetisa à toa, Deus nunca escolhe ninguém à toa. Então nós temos os profetas bíblicos que escreveram e o texto chegaram até nós hoje, e temos profetas que não participaram do cânon sagrado. Então eles tiveram uma participação ali na história de Israel, talvez lá na eternidade a gente vá saber o que eles fizeram. Então a gente não sabe o que a esposa de Isaías fez. Mas o interessante é que esses 2 profetas, né, Isaías e a sua esposa, tiveram filhos e colocaram nomes interessantes nas 2 crianças que eles tiveram. Uma dessas crianças, nós vamos falar hoje, é Sear-Jazub. O nome Sear-Jazub significa um resto volverá. O nome do filho do profeta Isaías era já em si uma profecia. Por isso ele estava ali. Quando o rei viu o filho de Isaías entrando, né, e ele certamente ou sabia o nome ou foi apresentado naquele momento, a gente não sei direito os detalhes dessa história, mas ao ouvir o nome, ele entendeu que esse nome era uma indicação para a sua história. Um resto volverá. O que isso quer dizer? Volverá da onde? Aí o rei já sabia das profecias antigas, já, porque Isaías já vinha alertando o povo quanto a isso. Se o povo continuasse na rebelião, eles seriam levados cativos, seriam levados em cativeiro. O reino do norte já estava quase no fim, né? Já estava quase no fim, enchendo a sua taça de iniquidade. O reino do sul também estava ali, acompanhando o reino do norte. E a Bíblia vai dizer até que eles vão cometer coisas piores do que o reino do norte fez. Só que a misericórdia de Deus é muito grande. E ele fala assim: ainda que vocês sejam levados cativos, um resto volverá, um resto vai sobrar, um resto vai voltar. Essa terra vai ser minha. O que ele estava querendo dizer para o rei Acás? Acás, eu gosto dessa terra, eu gosto desse povo. Eu estou disposto a fazer tudo por esse povo. Estou tão disposto que mesmo que um dia, né, ele venha quebrar minha aliança totalmente, ainda assim eu vou trazer um resto para cá de volta. Essa é a minha promessa. Mas isso aqui é condicional, Acás. Se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer tudo por você. É isso que Acás tinha que entender. E é o que ele não estava entendendo. Né? Isaías termina o texto falando para ele assim: se vocês não crerem,
certamente não permanecerão. Então Acaz tinha que manter viva a crença em Deus. Deus já estava prometendo, olha, fique tranquilo, esses dois reinos aí, a Síria e Israel, são dois tocos queimados, então, são dois pedaços de árvore que não são capazes de fazer nada. São dois pedaços de árvore queimados, né? É só o carvão que tem ali. Então eles não tem como eles fazerem alguma coisa contra você. O que Deus estava querendo dizer? Eu vou proteger você. Fica tranquilo aí, fica calmo. Mas Acaz não deu ouvidos não, né? E aí, vamos ao próximo tópico. Outra oportunidade. E o Senhor continuou a falar com Acaz, dizendo: peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Né? Isaías 7, 10 a 13. Então há uma nova tentativa aqui. Acaz ele não aceita de imediato ali a oferta divina, mas Deus insiste. Né? E aí Isaías fala assim para ele, assim, olha, Deus está falando para você, pede um sinal, pede qualquer coisa, ou no céu em cima, ou nas profundezas embaixo, onde você quiser, é isso que ele está querendo dizer. Quando ele falou céu e profundezas, ele está falando assim, todo o território, pede alguma coisa aí. Então Acaz estava ali, ó, com a faca e o queijo na mão. Mas em vez de ele cortar o queijo, né, ele resolveu, sei lá, cortar o próprio pescoço, porque ele não aceitou a oferta. Olha que insanidade, ou seja, ele não acreditava no profeta e não acreditava em Deus. O profeta Isaías já era famoso na sua época. O profeta Isaías tinha vivido na época do avô dele, o rei Uzias, viveu na época de Jotão, né, auxiliou Jotão, e agora estava ali pronto para ajudar também o rei Acaz. Mas Acaz não aceitava. E aí ele fala assim, olha, não pedirei, não tentarei ao Senhor. Parece até que ele está falando uma coisa nobre, né? Falou assim, está sendo nobre. Não vou fazer isso com meu Deus. Deixa Deus em paz lá, não quero tentar o Senhor, não quero fazer nada. Mas aí Isaías entendeu que não era nada disso aí. Isaías entendeu que isso era falta de confiança dele. E Deus mandou a mensagem ao profeta, falou assim, até quando vocês vão fazer isso aí? Né? Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens, vão abusar também da paciência do meu Deus? E tem um detalhe nessa conversa, ó, prestem atenção. Quando Isaías começa a falar com o rei Acaz, ele fala assim, peça ao Senhor seu Deus um sinal. Né? Ou seja, Isaías entende que é o Deus dele e o Deus de Acaz também. Né? Peça ao Senhor seu Deus um sinal. Só que aí quando Acaz rejeita, aí a fala de Isaías muda. Ele diz assim, querem abusar também da paciência do meu Deus? Agora o Deus era só de Isaías, não era mais de Acaz. Ou seja, isso aí já era uma demonstração de que Acaz só estava indo cada vez mais fundo para o buraco, né? Indo cada vez mais fundo na decadência, né? na autodestruição. Mas Deus não desiste, ele continua. E aí vamos ao próximo tópico. O sinal de um filho. Portanto, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, a terra daqueles dois reis que você tanto teme será abandonada. Isaías 7, 14, 16. Então aí, o profeta disse que o rei podia pedir um sinal. Né? Isso ia reforçar a crença dele. Né? O sinal poderia ser um pedido de reforço ao seu exército, né? à sua nação, né? Pedir mais poder, ou pedir para que Deus agisse de vez contra os reinos o reino do norte da Síria, e até livrá-lo da ameaça da Assíria. Mas Uzias não fez nada disso. Então
Isaías fala, mas ó, Deus vai te dar um sinal mesmo assim. E aí, o texto que é mencionado agora, né, o texto que nós acabamos de ler, é um dos textos mais emblemáticos da história do povo judeu e na história do cristianismo também. Quem ouviu o texto aí já conhece a Bíblia, sabe o que eu estou falando. Né? O texto ele é uma profecia messiânica. Mas essa profecia não foi entendida, né? Ela não foi compreendida perfeitamente pelo rei Uzias como nós compreendemos hoje. Ela tinha um significado para a sua época. E ela tem um significado complementar, completo, pleno para nós hoje. Nós não devemos esquecer que toda profecia dos profetas daqueles dias eram direcionadas àquelas nações e tinham um objetivo prático e direto para aquelas nações. Mas elas também têm o seu cumprimento futuro, ela tem a sua aplicação futura. E nós vemos muito dos textos de Isaías sendo aplicados no Novo Testamento. Ele é um dos profetas mais mencionados no Novo Testamento. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso aí. Vamos ficar aqui, vamos atentar para o caso do rei. Né? Nessa promessa, Deus fala assim, antes que esse filho nasça, antes que esse garoto aprenda o que é o certo e o que é errado, ou seja, antes que ele comece a desenvolver suas faculdades, ou seja, antes que ele deixe de mamar, então ele já sabe, antes que ele coma manteiga e o mel, ou seja, o alimento se torne mais sólido para ele, antes que isso tudo aconteça, os reinos que você tanto teme serão desolados, serão destruídos, serão abandonados. Ou seja, no final do texto, né, o sinal todo é todo esse texto aqui. O sinal não é só o nascimento do menino, não. Né? Existe junto com o sinal a promessa para o rei Acaz. Deus está falando assim, Acaz, eu vou destruir os dois reinos. Não faz, ele está falando assim, olha, não faz essa aliança com a Síria. Não precisa buscar força da Síria, nem força de reino nenhum, de nação nenhuma. Né? Maldito o homem que confia no homem e faz do braço, né, a sua força, faz do braço humano a sua força. Nós não podemos confiar no homem nesse sentido, colocando no lugar de Deus. Nenhuma pessoa na terra, nenhum poder na terra pode fazer aquilo que somente Deus faz. E o que é que Deus faz por mim e por você? Ele faz tudo. Né? Sabe quando você perde o emprego e você entra em desespero? Eu já perdi o emprego, já passei por isso algumas vezes e é difícil, viu? É difícil porque o desespero vem. Né? Por mais cristão que você possa ser, é lógico que aquele crente que está ali inteirado, né? Plenamente inteirado ali do poder de Deus, eu acredito que ele não se abala não. Né? Isso aí é um detalhe. Por que ele não se abala? Porque a confiança do crente verdadeiro está somente em Deus. Vem a doença, ele não se preocupa. Vem o desemprego, ele não se preocupa. Né? Acontece uma calamidade. Não quer dizer que ele não sofra, ele sofre, mas ele não se preocupa, ele entende o que está acontecendo. Né? Jó, ele perdeu toda a sua família, todos os seus bens. Os bens, o bem a gente trabalha e consegue tudo de novo. Né? Podia passar isso pela cabeça dele. Mas ele não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, perdeu a família, parentes, né? Pessoas queridas morreram, pessoas essenciais para a vida dele. E aí ele declara, o Senhor deu e o Senhor tirou, bendito seja o nome de Deus. Aquela pessoa que está firmemente, que tem um relacionamento firme com Deus, diante das provações e dificuldades, ele não quer dizer que ele não vá sofrer e não vá sentir tristeza, mas ele não se abala, ele permanece firme. Por quê? Porque ele sabe que tudo vem de Deus e tudo vai embora também, porque Deus quer que vá embora. Então Deus dá e Deus tira. O que o profeta Isaías estava dizendo aqui, estava tentando fazer Acaz compreender. Acaz, o reino que você tem, o trono sobre o qual você se assenta, foi dado por Deus. Só Deus pode tirar você daí. Se você confiar nele, você vai permanecer aí. Você não tem que buscar apoio dos homens.
E se fizer isso, não vai se dar bem. Não vai se dar bem. Mas infelizmente o rei Acaz, né, não deu ouvidos. Então, entenda você. Se você perde o emprego, da onde vem o teu sustento? É o patrão? É o teu patrão que está dando dinheiro para você? Tem certeza disso? Ah, você está conseguindo tudo pelas suas próprias forças, porque você trabalha muito, né? Porque você dedica, você soa muito. E a palavra de Deus fala que a gente vai comer do pão do nosso suor. A gente tem que trabalhar mesmo. A regra é essa. Nós temos que trabalhar. Mas quem disse que tudo vem porque você trabalha? Quem disse isso? Né? Tem muita gente que pode trabalhar, suar e de repente perde tudo. Acaba tudo. O que aconteceu? A regra não era eu trabalhar e com suor eu vou me alimentar? Sim, a regra é essa. Mas não quer dizer que as coisas vão ser perfeitas assim, não. Quem dá o teu sustento é o Senhor. É isso que você tem que aprender. É isso que eu e você, nós temos que aprender. Quem nos dá o sustento é Deus. Então, se eu perco o emprego, perdi o emprego. Ou Deus vai me dar um novo emprego, ou Deus vai, né, por algum outro meio, me dar o meu sustento. O povo de Israel não tinha emprego no deserto. Eles caminharam no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos não faltou comida. Durante 40 anos não faltou bebida. E eles não plantaram nada, nem colheram nada. Né? Simplesmente o maná, que era a comida de Deus, caía do céu. A roupa deles, eles não estavam andando por aí em shopping center, eles não estavam trabalhando também para conseguir dinheiro para comprar roupa. A roupa não se estragou no corpo e as sandálias não se estragaram nos seus pés. Não passaram sede, porque Deus tirava a água da rocha. A rocha que é a coisa mais seca, mais sem vida que existe no deserto. É dali que saía a água, da rocha. Né? Então, aquele povo foi ensinado ali durante aquele tempo todo que tudo que eles precisavam vinha diretamente de Deus. E parece que nós, depois de tantos anos, né, já se passaram muito mais que 40, muito mais do que 2000 anos, né, ouvindo isso, não aprendemos ainda que o nosso sustento vem do Senhor. O rei Acaz não tinha entendido isso também, que o sustento, o governo, o reino dele vinha do Senhor. Né? Vamos agora ao próximo tópico. Deus conosco. Vamos de novo, vamos repetir esse verso maravilhoso do profeta Isaías. Memorizem aí, Isaías é um verso fácil de memorizar, ó, capítulo 7, verso 14. Né? O 14 é a soma são dois setes aí, 7 mais 7, 14, ó. Faz uma regrinha de mnemônica aí para você não esquecer. Capítulo 7, verso 14, diz assim: Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora vamos a um outro texto, lá em Mateus capítulo 1, 20 e 23. E eis que lhe apareceu a José, em sonho, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Lá no livro de Isaías, quando a gente lê o texto, não é dada a tradução. Né? Quando o texto foi proferido ao rei Uzias entendeu que o nome Emanuel significava Deus conosco. Ele tinha conhecimento da língua, né? Era uma pessoa muito bem instruída, era a língua dele, né? Isso não traria nenhuma dificuldade para ele. A gente lendo o texto pode estranhar, por que não está lá traduzido para a gente? Se você tiver uma Bíblia de estudo, você vai encontrar lá a explicação do texto, ali, quando aparecem esses nomes em hebraico que não são traduzidos. Né? Agora, no Novo Testamento, quando o texto de Isaías é citado,
o autor ele toma cuidado de traduzir, né? Porque o leitor agora é o leitor de fala grega. O Novo Testamento não foi escrito só para os judeus ali, nem o Velho foi, né? O objetivo era alcançar muitas nações, mas agora no Novo a coisa se concretiza. O alcance agora tem que ser o máximo possível. E aí, o autor Mateus, quando escreve, ele cita o texto de Isaías e toma o cuidado de colocar a tradução do nome Emanuel, para que o leitor entenda, o leitor que não é de fala hebraica, que não seja, não entenda, não tenha conhecimento da cultura judaica, ele saiba o que significa Emanuel. E ele declara, Emanuel significa Deus conosco. E isso tem um significado muito grande. Tinha um significado para o rei Acás. O rei Acás tinha que entender o quê? Que Deus está conosco. Na verdade, a tradução correta do texto aqui, a tradução mais clara, né, em algumas Bíblias vem comentários, né, sobre isso, a tradução correta seria Deus está conosco. Tem que ter um verbo, né, junto com o nome. Né? Deus está conosco. Então, o nome Emanuel significa Deus está conosco. Quando Acás ouviu isso do profeta Isaías, ele entendeu, Deus está conosco. Era Isaías falando, olha, não se preocupa, Deus está conosco. Não precisa da Síria, Deus está conosco. Quando o judeu ouvia isso, ele já vinha, muitas coisas vinham à memória deles. Deus estava com o povo de Israel quando tirou do Egito. Deus estava com o povo de Israel quando enfrentou Jericó. Deus estava ali com o povo de Israel quando Sansão destruiu ele sozinho acabou com 1000 homens. Deus estava com Israel quando Davi atira aquela pedra e destrói o gigante. Deus estava com Israel quando 300 homens enfrentaram milhares de homens e venceram a batalha. Então é Deus conosco, Deus sempre conosco. Deus conosco não só para nos ajudar nas batalhas. Deus está conosco porque Ele quer transformar a nossa vida. O objetivo de Isaías ali não era só fazer Acás compreender que precisava da força e o auxílio de Deus para vencer o inimigo. Precisava do auxílio e força de Deus para não se perder também. Porque ele estava cometendo um monte de atrocidades. O que Deus estava dando para ele era uma chance. Acás, volta, para de praticar isso, para de adorar esses deuses, para de profanar os meus sábados, para de matar minhas crianças, para de destruir o meu povo, volta para mim e eu vou guerrear por você. Eu estarei com você. Hoje, a mensagem para a gente é a mesma. Deus está conosco. Isso se cumpriu em plenitude quando Cristo veio a esse mundo. Cristo veio ao mundo para revelar o caráter de Deus, para revelar quem era Deus. Quando perguntaram para ele assim, Jesus, mostra-nos o Pai, e ele falou assim, olha, mas eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta ainda, mostra-me o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele veio revelar o Pai. Jesus, ele era a perfeita demonstração de quem era o Pai. Ele representou perfeitamente o caráter do Pai, porque ele, o Pai, e ele mesmo disse isso, ele e o Pai são um. Cristo é o próprio Deus encarnado. Então não existe uma forma maior de revelação de Deus, da divindade, do que o próprio Cristo. Cristo é Deus conosco. Em Cristo, Deus está conosco. Então, qual a importância disso para mim e para você? Nós temos que entender que Jesus é Deus conosco. É Deus conosco em que sentido? Não só para nós vencermos as batalhas, como Acás estava ali diante de uma grande batalha, diante de um grande inimigo, né? 3 grandes inimigos, né? Porque era Judá, a Síria e também a Assíria com quem ele fez aliança. Ele fez aliança e se deu mal. Ele não se deu bem na aliança dele. Né? Deus tentou intervir, Deus tentou fazer ele acordar, mas ele não acordou. Fez a aliança, se deu mal. O rei da Síria fez o que ele pediu. Mas as consequências depois foram nefastas. E é isso e principalmente no sentido espiritual para a nação toda de Israel. Né? Lembra do início da introdução do vídeo que eu falei do selo? Pois é, essa idolatria toda continuou, perdurou por anos, mesmo no reinado de Ezequias. Ezequias que foi um bom rei. Mesmo no reinado dele,
parte daquela idolatria começada ali, daquele compromisso com a Síria, afetou o reinado do próprio filho do rei Acás. Então, olha, o mal tem consequências graves. Um ato pecaminoso, um ato impensado tem consequências graves. Por isso nós temos que fazer aliança com Deus, com o Senhor, porque os atos de justiça também têm consequências maravilhosas. Atos de justiça também geram consequências. Todo ato gera, né? A vida segue uma lei de causa e efeito. Então, se você comete um ato bom, isso vai ter boas consequências, vai ter um bom retorno para você também. Mas se você comete um ato mau, isso também vai ter más consequências, um mau retorno. Era o que estava acontecendo com Acás e é o que não deve acontecer conosco. Vamos seguir o conselho do profeta Isaías. Né? O profeta Isaías falou para o rei assim: se vocês não crerem, certamente não permanecerão. Nós temos que crer para permanecer. Né? Para permanecer no domínio aqui das nossas atribuições, nós temos que estar ao lado do Senhor, porque é o Senhor que nos dá tudo isso, é Ele quem vai garantir tudo isso. E se Ele tirar por algum motivo, nós estamos confiantes, porque o plano é dele. Nós temos que entrar no plano de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Muita gente fica perguntando qual é o plano de Deus para a minha vida. Você não tem que saber qual é o plano de Deus para a sua vida. Deus não precisa aparecer para você e falar assim: olha, fulano de tal, né? O meu plano para você é esse, esse e esse. Com algumas pessoas Deus fez mais ou menos isso, mas Ele não vai fazer com todos. Não significa que Ele não tem um plano para todos. Ele tem um plano para todos, sim, e é um plano geral. O plano da salvação, ele é geral. Siga os passos que Ele indicou e você vai descobrindo o plano de Deus para a sua vida. E quais são os passos que Ele indicou para você? Ele fala assim: ande nos meus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? São as orientações, as ordenanças que Ele deu. Né? Ele nos deu orientações na sua palavra. Ele nos deu uma lei que deve ser cumprida. Ele explicou como essa lei pode ser cumprida. Essa lei deve ser cumprida pela fé. A fé também é uma ordenança. Nós precisamos ter fé nele. Né? Se não crê, não permanece. Olha a fé aqui. Ó. Se não crê, não permanece. Se crê, permanece. Crença, fé é o fundamento de tudo. Né? É o principal de tudo. Eu tenho que ter fé. Tendo fé, e esse é o caminho, essa é a direção, esse é o plano dele para a nossa vida, aí as coisas vão aos poucos ali se colocando no lugar. As coisas que estavam meia ocultas pela neblina vão começando a surgir, vão se tornando vívidas aos nossos olhos. A gente vai começando a compreender e a confiança em Deus vai aumentando cada vez mais, ao ponto de chegarmos a ser como Jó. Eu sei que isso demora um pouco, né? Ou pode demorar muito para uns e menos para outros, porque cada um faz uma experiência diferente com Deus. Mas o importante é que cada um ande nos caminhos que Ele indicou. Se não andar, não adianta, não tem jeito. Se o tempo for muito ou pouco, não vai adiantar nada, porque não vai chegar lá. Mas se andar no caminho que Ele indicou, seguindo as suas orientações, né? Se Acás tivesse seguido as orientações, teria chegado lá. Como ele não ouviu, não chegou. Né? A gente tem mais coisas para Acás, a gente vai ver no próximo vídeo. Né? A história de Acás não acaba aqui. Né? Vamos ter momentos muito bonitos na história de Acás. Mas o final da história não é muito boa, não. Mas a gente vai ter momentos bonitos na vida dele. Deus não desiste, Deus continua, e Deus não desiste de mim e nem de você. Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a sua vida, e fica aí e se prepara para o próximo vídeo. Tchau!